Capítulo 7. Aprendendo sempre. Comecei no decorrer do curso a prestar mais atenção nas pessoas e estava sempre a pensar: o que será que houve para esta pessoa ser assim? Que fato terá ocorrido para esta consequência? Por que faz essa tarefa? Será que repara erros? Comecei a ficar tal qual meu amigo Antônio Carlos, um colecionador de histórias. Foi com ele que comentei este fato. Antônio Carlos, todos nós temos uma história. Ter observado as pessoas e fico me indagando qual a causa que a leva a tal efeito. Tenho curiosidade, por exemplo, de saber qual foi a que levou minha tia Vera a ter essa reação. Ser médium psicógrafa. Tinha causa? São muitas as causas que levam, às vezes, a ter a mesma reação, e nem todos os médiums são pelo mesmo motivo. Alguns reparam erros, outros têm como oportunidade de trabalho e para o progresso. Médiuns psicógrafos não fogem à regra. Falando em sua tia, ela repara erros. Por volta de 1700 ela estava encarnada. Dedicou-se à literatura. O espírito que nessa encarnação é sua tia, há muito ama escrever e ler, embora tenha abusado deste dom. Voltando à encarnação de 1700 na França, vestida no corpo carnal de um homem, ela foi um escritor ateu. Incutiu seus leitores a ideia de que Deus não existia e incentivou com seus escritos prazeres mundanos. Desencarnou assassinado por um de seus inimigos e sofreu muito. Teve outras encarnações. Perdeu o dom de escrever pelo abuso e pelo remorso. Muitas vezes, Patrícia, temos um dom, melhor dizendo, ao sabermos fazer algo e erramos. Sofremos e o remorso faz com que rejeitamos esse saber. Isto ocorreu. Ao pedir para reencarnar dessa vez, vendo este erro irreparado, ela se preparou para construir o que destruiu no passado. Só que não fez isso por si mesma. É intermediária, escreve pensamentos alheios. Se outrora exaltou o materialismo, hoje prega o espiritualismo. Se tentou no passado negar a existência de Deus, hoje exalta o Criador com profundo amor. Trabalha construindo, repara erros e o faz bem. Isto é ótimo. Em vez de sofrer por um erro, trabalha reparando. E quase sempre trabalhamos na área onde erramos, mas este fato não é regra geral. Você é a primeira que trabalha com a literatura e não está reparando erros. É somente mais uma tarefa confiada. Por isso lhe digo que não é regra geral. Muitos trabalhos são tarefas, oportunidades de aprender e crescer espiritualmente. Meditei muito sobre esse assunto e achei genial reparar erros trabalhando no bem, reformando-se interiormente para melhor. Nossas aulas sempre foram muito interessantes. Muitas histórias foram narradas para que escrevêssemos, como a de Maria da Penha. Faço esse curso e depois farei outro que me preparará para a encarnada ser médium, disse ela com seu jeito meigo. Devo encarnada psicografar. Sim, quero e pretendo ser uma boa médium psicógrafa. Você tem motivos para isso? Indagou Henrique. Sim, na encarnação anterior falhei como médium. Quero voltar a ser, por isso me preparo para sentir-me mais forte e não falhar. Narro a vocês minha história. Nasci em uma família simples e pobre. Desde pequena tinha visões e escutava vozes. Minha avó era benzedeira e com ela aprendi a benzer logo cedo na mocidade. Casei jovem e tive um filho atrás do outro. Neste período, minhas faculdades mediúnicas ficaram adormecidas. Tive 16 filhos. Acho que é este o motivo que leva as pessoas, logo que me conhecem, a sentirem meu carinho maternal. Ou também porque sinto por todos um amor de mãe. Explicando assim, por que me chamam carinhosamente de mãe de todos. Graças a este amor, não sofri tanto. Meu caçula estava com 5 anos quando meu marido perdeu o pouco que tinha e ficamos na mais negra miséria. Passamos fome realmente.
Tinha começado a sentir a mediunidade e fui a um centro espírita. E lá eles me aconselharam a trabalhar na casa. Não me interessei. Queria no momento arrumar uma forma de ganhar dinheiro. Ajudada, aconselhada por espíritos que não querem nos ver no trabalho edificante, aos quais dei ouvido, achei uma maneira de ganhar dinheiro, usando de modo errado minha mediunidade. Passei então a ler sorte, a benzer, tirar mal-olhado e quebrante. Fazia isto na minha casa e cobrando sempre. Para olhar a sorte ou o futuro de uma pessoa, basta ter a sensibilidade e aprender a fazer. A maioria das pessoas que fazem isto leem o passado, presente e futuro de outra pessoa. Usam de alguma forma ritual físico. Para ler a aura do consulente, poucas pessoas sabem fazer isso. Assim mesmo, nem tudo pode ser revelado. Outros sabem um pouco e, como este pouco, vão enganando, acertando muitas coisas e errando também. Para benzer e impressionar, fazia orações com ramos verdes e receitava algumas simpatias que minha avó me ensinou. Mas minha avó, embora pobre, nunca cobrou nada. Com esse dinheiro, alimentei meus filhos. Os trabalhadores do centro espírita, em que fui algumas vezes, tentaram me alertar dizendo que os bons espíritos me davam de comer. Era necessário eu dar. Nossa situação econômica melhorou. Meu marido acertou-se novamente e os filhos maiores passaram a trabalhar. Ganhei de um senhor espírita a coleção de livros de Allan Kardec e também preciosos conselhos. Dizia-me ele bondosamente: você não deve cobrar. Procure um centro espírita e trabalhe para o bem. Dê de graça o que de graça recebestes. Mas a vaidade de ter ajudado muitas pessoas e de ser citada como boa benzedeira e boa vidente me deixava orgulhosa. Não quis deixar o que fazia para ir aprender em centro espírita. Mas, apesar de cobrar, ajudei de fato muitas pessoas. Sabia tirar fluidos nocivos dos encarnados, fluidos que uma pessoa passa a outra como projeção de inveja, ciúmes e ódio. Com minhas orações e rituais, minha mente atuava resolvendo alguns problemas. Era uma espécie de magnetizadora. Certamente, nem todos os problemas eu solucionava. Quando havia espíritos como os encarnados, o que fazia era orar por eles, e achando que dinheiro é sempre bem-vindo. Cobrava sempre. No começo me justificava, dizendo que era para comprar alimentos para os meus filhos. Depois, porque sempre estava necessitada de comprar algo, mas eram sempre objetos supérfluos. O fato era que sempre tinha algo a fazer com o dinheiro, em meu próprio benefício, dos meus filhos e dos meus netos. Só que esqueci de fazer a caridade. Eu, que passara pela pobreza, deixei de auxiliar outros que passavam também pela miséria. Muitos podem fazer o que fiz, sem saber do erro enorme realizado. Mas soube, tive oportunidade de ser advertida. Não dei atenção. Li os livros de Allan Kardec. Pus a carapuça nos outros, ou seja, coloquei para outras pessoas as advertências dos livros, justificando-me. O fato é que não os entendi bem, mas o suficiente para saber que não deveria cobrar e que deveria trabalhar com a minha mediunidade, num grupo sério e fazer o bem. O que me consola é que não fiz o mal. Por muitos anos vivi assim, até que desencarnei. Como disse, não sofri demasiado por ter alguns fatores ao meu favor, como ter pedido a oportunidade de crescer e reparar erros do passado com a mediunidade. Porque, recordando a existência anterior, vi que fui uma freira severa, que perseguia no convento quem tivesse alguma mediunidade. Não se deve chorar pelo passado, só tirar lições para o futuro. Anseio por uma nova oportunidade e planejo reencarnar novamente e ser médium. Desta vez quero, pela psicografia, me educar e tentar educar muitos.
Devo ser pobre novamente e vencer a tentação de usar minha mediunidade para ganho material. Maria da Penha silenciou e deu um longo suspiro, mas logo sorriu e, cheia de esperança, sorrimos também. Não é porque se errou uma vez que não se pode vencer o futuro. Maria da Penha, você vai saber ler a sorte de novo? Perguntou Ruth. Amiga, quando sabemos algo, este conhecimento é nosso, seja ruim ou bom. Certamente poderei lembrar e aprender fácil, mas não farei por dinheiro. Meu desejo é mesmo não fazer isso. Se o futuro fosse para sabermos, cada um de nós viria com o próprio. Não vejo como fazer o bem que almejo lendo sorte. Não, Ruth, não quero fazer isso de novo. Você, Maria da Penha, na encarnação anterior, preparou-se para encarnar? Indagou Osvaldo. Sim, preparei-me, mas não muito. Como estou me preparando para a próxima? Tento, num esforço maior, fixar esses ensinamentos na minha mente. Tenho muito medo de errar, mas tenho também muita confiança. Há um amigo que permanecerá desencarnado e me acompanhará. Será meu guia, protetor, pessoa severa e boa que me ajudará na psicografia. Preparamo-nos para escrever obras lindas no futuro. Estas aulas de redação estão sendo muito importantes para mim. Aprendo a narrar histórias para o futuro ser mais fácil de escrevê-las. Com curiosidade sadia, indaguei ao mestre Aureliano. Maria da Penha aprende a escrever histórias. Não seria importante também que ela aprendesse a fixar datas e nomes para que, quando encarnada, médium psicógrafa tivesse facilidade de escrever esses itens? Sua pergunta, Patrícia, é bem interessante. Será que Maria da Penha, que faliu anteriormente, na próxima encarnação tem de facilidade de receber, psicografar datas e nomes, não teria sua vaidade tentada? Não seria um peso demasiado para os seus ombros fracos? Poucos estão preparados para este evento. Que bom seria que todos os desencarnados pudessem, por intermédio do encarnado, provar sua identidade com nomes e datas que o médium desconhecesse. Mas, para esses médiuns, não seria uma porta aberta à sua perdição. Não ficariam orgulhosos e vaidosos deste fato? De fato, se todos pudessem, como Chico Xavier, escrever nas mensagens datas e nomes que comprovam realmente quem é o evocado que escreve, seria a ótima credibilidade de muitos. Mas, como disse, é um pesado fardo que só os ombros fortes aguentam, sem se perder. Chico Xavier conseguiu isto com muitos anos de trabalho e estudo, só quando conseguiu vencer sua vaidade. Escrever fatos é bastante para começar, depois outros fatores vêm com o tempo. E para quem quer escrever, um pingo é letra. E você, Aureliano, não terá também uma história interessante? Perguntou Henrique sorrindo. Aureliano sorriu e, com seu jeito simples, falou de si. Sou um espírito milenar. Há muito descobri o gosto pela leitura, pela escrita. Na minha memória, lembro das primeiras encarnações na terra, grafando desenhos na pedra. Também sempre gostei de ensinar o que sabia. Sou mestre de longa data. Nas minhas andanças pela terra, sempre nas minhas encarnações, aprendi a ler, escrever e fui apurando meu gosto pela leitura. Certamente tenho muitas histórias de amores, desafetos e vitórias a relatar sobre mim. Nas últimas encarnações, tentei procurar Deus nas diversas religiões. Encontrei-o dentro de mim mesmo. Estou há 300 anos desencarnado e neste período todo dedico-me a ensinar. Quando esta casa foi criada, foi com grande alegria que vim para cá. Leciono 16 horas por dia, aqui na colônia de estudo. O restante, 8 horas, dedico-me à literatura que tanto amo, ou seja, ajudando ex-alunos encarnados.
lendo obras novas e procurando aprender para melhor ensinar. Não irá reencarnar, Aureliano? Quis saber Adelaide. Não tenho planos. Devo continuar ensinando no plano espiritual, ainda por muito tempo. Preparar espíritos que têm necessidade de encarnar é meu objetivo. Essa sua tranquilidade tem causa? Indaguei. Certamente, a da consciência tranquila. Atualmente, ao recordar meu passado, nada tenho para reparar. Se reencarnasse, seria para progredir, mas faço esse progresso aqui mesmo. Aprendo muito ensinando. Quando reencarnar, fará falta aqui, disse Ruth. Não, ninguém é insubstituível. Digamos somente que estou bem encaixado no meu trabalho e me alegro com sua carinhosa observação. Creio que quanto mais forem os desencarnados a preparar-se para a encarnação, mais chance terão de progredir, de realizar boas tarefas. A Terra está necessitada de muita aprendizagem. Minha admiração por Aureliano cresceu ainda mais. Como é agradável encontrar pessoas dispostas a passar aos outros tudo o que sabem. É fantástico ensinar. Capítulo 8. A biblioteca. Um lugar em que gostava e gosto muito de ir é a biblioteca. A da colônia Casa do Escritor é realmente fantástica. Espaçosa, bem clarinha, com lindos lustres e janelas redondas, grandes, com alguns vidros coloridos, formando delicados desenhos em tom claro. Há muitas estantes, tudo é catalogado, muitas escrivaninhas para pesquisas e sofás confortáveis. Para achar o que se quer ler, temos o auxílio de um avançado aparelho parecido com o computador que se tem na Terra, mas há também um bibliotecário à disposição para atender os leitores. A coleção de livros antigos é encantadora. Em destaque estão a Bíblia e os Evangelhos, com traduções diferentes, grandes, pequenos, ilustrados, com desenhos dos apóstolos, que são maravilhosas obras de artes. Em todas as bibliotecas do plano espiritual, em destaque estão os Evangelhos e alguns livros importantes sobre os mesmos. Logo na entrada há uma estante com os livros de Allan Kardec, em francês e em português. A colônia dá muito valor a essas obras. Junto delas também encontramos a biografia do mestre francês e também dos principais companheiros e médiuns que o ajudaram. Há um livro que o próprio Kardec escreveu quando desencarnado para as colônias de leitura em especial, falando de si próprio e de sua obra. O livro é pequeno e simples e diz das dificuldades que encontrou durante o seu trabalho, de suas dúvidas, dos esclarecimentos e de suas amizades. Que livro bonito! Poderia conter mais detalhes, não acha? Indaguei a bibliotecária. Ele mesmo escreveu tão pouco de si mesmo? Mostra a simplicidade do nosso codificador. Temos aqui biografias suas bem extensas, escritas por outros companheiros. Acredito que Kardec, ao fazer esse livro, quis exemplificar que ele também lutou com seus problemas e defeitos, que se esforçou para fazer seu trabalho, e que foram horas, dias e anos de luta para consegui-lo. Não foi um trabalho fácil, nem o recebeu sem esforço. Mostra-se que, se conseguiu, todos nós podemos também fazer algo de útil. Será que os encarnados poderão ler esse livro um dia? Indaguei novamente. Não está nos planos divulgá-lo entre os encarnados. Este livro só se encontra nas bibliotecas de colônias de literatura. Certamente o emprestamos e muito. Todas as colônias que se dedicam à literatura edificante, como a Casa do Escritor, têm pelas obras de Allan Kardec um carinho especial e um lugar de destaque. Já havia visto em outras colônias bibliotecas e salas de vídeo bem maiores e mais bem equipados que a da Casa do Escritor, mas nem por isso ela deixava de ser encantadora. Quando necessitávamos ou queríamos ler uma obra que não havia lá, pegávamos emprestado em outras colônias. O empréstimo é facílimo. Pedimos por um aparelho que dá uma leve lembrança do fax
e em minutos recebemos a obra. À direita da biblioteca estão os livros espíritas, todos bons e já editados para os encarnados. Também há obras escritas por desencarnados que os encarnados ainda não conhecem. Algumas muito importantes sobre os temas da doutrina espírita. Que gostoso ler! Na colônia todos amam aprender, afinam-se com o gosto literário e têm o objetivo comum, divulgar e fazer boas obras. A matéria dada por Maria Adélia exigia-nos muitas pesquisas e fazíamos muitos trabalhos. Nessas ocasiões íamos às 8 à biblioteca. Que satisfação! Passávamos hora lendo e nos informando. Fizemos lindos trabalhos. Também ia muito à sala de vídeo. Revi muitas vezes as fitas da formação da Terra e dos principais acontecimentos do nosso planeta. O que gosto especialmente de ver é tudo o que existe sobre Jesus. Foram gravados quando ele estava encarnado. Podemos analisar os principais fatos acontecidos com ele. Todos os seus ensinos e parábolas são encantadoras e seus dizeres são maravilhosos. A primeira vez que vi Jesus, chorei o tempo todo. Ainda agora que já perdi a conta das vezes que o vi, emociono-me em certos pedaços e choro. Também gosto de assistir os vídeos que tem os temas sobre Allan Kardec. Ele trabalhando com sua equipe, tanto a encarnada quanto a desencarnada, organizando o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que gostam de aprender, lugares assim são deveras atraentes. E há muitas reuniões da casa. A colônia recebe visitas de moradores de outras casas e de diversos países. Trocam-se muitas ideias. Recebem-se também muitas pessoas importantes da literatura, tanto dos que estão encarnados como desencarnados. Quase todos filiados à casa. De modo especial, encantei-me com os escritores espíritas, Emmanuel, André Luiz e Joana de Ângeles. André Luiz, sempre que possível, brindava a casa com suas palestras instrutivas e cativantes. Foi uma alegria imensa ouvir Emmanuel no encontro com todos os filiados do Centro-Leste. É um prazer ver encarnados, escritores e médiuns em reuniões de incentivos e esclarecimentos. Para muitos, a casa é como uma fonte de energia e força, onde se beneficiam, se restauram e mais. Recebem o apoio espiritual que necessitam. Porque às vezes os encarnados passam por períodos difíceis e precisam do carinho dos amigos para não desanimarem. Gosto muito de indagar, de saber, e assim procurava sempre a companhia dos que poderiam me ensinar. Conversava bastante com o simpático e instruído diretor da casa. Assim soube que tudo o que queria. Senhor diretor, fale-me um pouco da casa, do seu trabalho, dos filiados. Patrícia, disse ele sempre gentil, amo esse lar e temos nos esforçado bastante para que nossa tarefa dê frutos. Seus objetivos, seus trabalhos são maravilhosos. Temos prestado muita atenção em todos os que trabalham com a literatura espírita. Nossa lista de filiados é grande. Todos os que divulgam, vendem, editam e escrevem para a literatura edificante. Eles têm a nossa assistência. Se por 2 anos contínuos faz esse trabalho, são filiados à casa. Se a pessoa trabalhar nesse setor um determinado tempo e abandonar, continua filiado? Tudo faremos para incentivá-la a não abandonar ou a voltar, mas ela, sendo livre, certamente poderá abandonar a tarefa começada. Se depois de muita insistência de nossa parte ela desistir realmente, é estudada a causa que a levou a essa atitude. Porque às vezes existem justificativas como doenças ou algumas dificuldades sérias. Neste caso, continua filiado, mas se não houver motivo, pode ser desligado, mas terá sempre em seu favor o trabalho já realizado. Ao desencarnarem, os filiados recebem alguma ajuda especial? Indaguei novamente. Aqueles que ajudam a boa literatura costumam ler também e aprendem muito. A maioria, com algumas raras exceções, aproveita o que lê para o bem de si mesmo. Faz por merecer ser socorrido após a desencarnação. Fazendo-se merecedor, recebe ajuda sim.
Quando prevemos a desencarnação de um filiado, nossa equipe vai ajudá-lo nos últimos dias em que seu desligamento e o conduz para uma colônia de socorro de sua preferência ou do espaço espiritual de sua cidade material. Pode ser levado também para os postos de socorro. Depois dessa ajuda, cabe a eles continuarem no local para o qual foram transportados ou não. Todos temos o livre-arbítrio de querer ou não o socorro. É difícil um caso em que o filiado não aceite nossa ajuda. Como disse, para si faz quem lê, divulga, vende ou até escreve boas obras. Já aconteceu de um filiado não merecer essa ajuda? Perguntei curiosa. Infelizmente sim, mas graças à bondade do Pai é raríssimo o fato. Mesmo assim, ele é vigiado por nós e, quando possível, socorrido. Já ocorreu de espíritos ignorantes tentarem vingar-se de espíritos filiados quando estão desencarnados recentemente? Este vingar-se que digo, expliquei. Sei que não tem razão de ser, mas ouvi muito por aí. Esses irmãos xingarem, blasfemarem, rogarem pragas. O que quero saber é se aconteceu deles desejarem vingar-se dos que fazem o bem. Sua pergunta, Patrícia, é muito interessante. Esses espíritos, infelizmente, têm ciúmes do esforço que fazem. Muitos irmãos que caminham para o progresso e fazem o bem. Eles falam, mas fazer é outra história. Não conseguem, só conseguirão se essa pessoa se descuidar e vibrar como eles. Assim mesmo, terão oportunidade de receber sempre ajuda e conselhos dos bons. Realmente, escutamos muito esses irmãos falarem assim, porque às vezes o bem que se faz pode atrapalhar uma maldade desses espíritos. Em nosso trabalho, um bom livro são sementes boas que têm frutificado em muitos corações, e isso pode incomodar. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, não podem. Primeiro, porque já disse que nossos filiados recebem assistência, e quando desencarnam, os vingativos nem podem chegar perto. É justo o trabalhador do bem receba seu salário na hora da desencarnação. Quem faz bons amigos trabalhando para o bem, faz amigos fiéis que o ajudam quando necessário. Quantas maldições e pragas deles contra os bons, a eles retornam por não encontrarem ressonância. Aqui não existem recém-desencarnados? Não se pode trazê-los para cá? Não. Aqui é lugar para os que estão totalmente adaptados ao plano espiritual. Mesmo para os justos, a desencarnação traz necessidade de uma recuperação e descanso. Nem que seja breve sua adaptação à vida espiritual, deve ser feita em local próprio. Por isso são levados à colônia de socorro. Muitos, após um período, podem escolher o que irão fazer depois. Há também os que foram filiados quando encarnados e que depois preferem outras formas de atividade. Pode-se filiar depois de desencarnado? Indaguei e ri. Não havia acontecido esse fato comigo, mas já que fizera a pergunta, o amável senhor respondeu. Certamente. Você, Patrícia, se filiou agora. Quando encarnada, embora gostasse da boa literatura e dos livros espíritas, não chegou a trabalhar com eles para merecer uma filiação. Isso acontece bastante. Muitos não tiveram a oportunidade de se filiar quando encarnados, e o fazem depois. Aproveito para lhe dizer que é um prazer tê-la conosco, mesmo sabendo que será por pouco tempo. Conheço seus planos e a incentivo. Devemos sempre lutar e nos esforçar para conseguir o que queremos. Tenho visto aqui encarnados não filiados em reuniões. Por quê? São todos amantes da boa literatura. Aqui vêm porque se afinam com a casa e com seus moradores. Vêm receber incentivos. Esse fato acontece raramente. Nossa preocupação é com os filiados. Pode acontecer de, em certas situações, os filiados receberem remuneração material? Sim, temos editoras que são o ganha-pão de famílias. Há empregados de bancas e livrarias que recebem seu salário para sobreviver. Infelizmente, os que fazem só pelo salário fazem como se fosse apenas um trabalho como outro qualquer. Esses não são filiados.
Os que trabalham com amor, embora tenham a remuneração que necessitam, filiam-se. Na casa do escritor estão filiados só os médiuns psicógrafos? E os outros? O diretor viu com graça minha pergunta. Todos os que fazem o bem se filiam ao bem. Todos os que fazem o bem têm possibilidade de se tornarem bons. De fato, a casa trata da parte literária dos médiuns psicográficos. Mas outros médiuns têm também sua proteção. Para começar, quem faz o bem para si? Quem faz por merecer, conquista seu bom lugar. Os outros médiuns ativos, os que trabalham para o bem deles mesmos e dos outros, têm sempre amigos bons a lhes prestarem a ajuda necessária. Tem também o carinho de todo o centro espírita que frequentam. Está em projeto a formação de uma colônia de apoio a todos os médiuns. Será uma casa móvel como essa, que volitará sobre o Brasil, incentivando todos os médiuns a estudarem e serem úteis no bem. Não me dei por satisfeita. Havia muitas perguntas para fazer. Temi ser inoportuna, mas amável como sempre, ele me incentivou a indagar. Pergunte o que quiser, Patrícia, responderei como me for possível. Não me fiz de rogada e continuei. O que acontece com os que vendem bons livros, mas vendem os ruins também? Procuramos incentivá-los a ficar só com os bons, embora o que se entenda por ruim possa ser classificado de várias formas. Devemos analisar de que tipo é a literatura ruim que se vende. Podem ser ruins os livros de péssimo gosto que não dizem nada de bom, nem de mal. Agora, se forem obras que incentivam o crime, os vícios, as drogas, o sexo, essas são nocivas. Se a pessoa não entender nosso pedido de ficar só com as boas obras, não pode ser filiada. Pode um encarnado pedir a um escritor desencarnado que trabalhe com ele? Pedir pode, mas para ser atendido tem que ser analisado o seu pedido. Teria esse encarnado condições de ser um instrumento? É médium psicógrafo? Se for, é estudioso? É paciente e perseverante para treinar e afiar a sua capacidade? Se as respostas forem positivas, ainda temos que levar em conta se o espírito que pede está disponível e quer. Agora, se o pedido é para qualquer escritor desencarnado, é mais fácil atendê-lo. São poucos os bons escritores conhecidos dos homens, mas muitos os desconhecidos de Deus. Agradeci a este novo amigo por tamanha delicadeza em responder a tantas perguntas. Sempre fui grata às pessoas que bondosamente respondiam minhas perguntas e indagações, em minha ânsia de aprender cada vez mais. E era sempre um enorme prazer participar de tão agradável conversa. Naquela tarde estava eufórica, porque íamos receber uma visita importante para mim, embora todas as visitas que a casa receba sejam importantes, e não se faça distinção entre seus convidados. Mas sempre admirei o visitante daquela tarde, Francisco Cândido Xavier, pela sua dedicação à literatura espírita. Foram horas e horas de trabalho, renúncia e esforço para conseguir escrever tantos livros. Lembrei-me de um dos comentários que Antônio Carlos fez. O médium é parceiro do escritor. Podemos dizer que escrevem em dupla. Fiquei a esperá-lo no pátio da frente. Veio com Emmanuel. Fiquei maravilhada. Não está tão velho. Parece tão saudável. Antônio Carlos, que estava ao meu lado, sorriu de minhas exclamações. Patrícia, nosso perispírito demonstra o que somos na realidade. Às vezes uma pessoa má tem o físico lindo, mas seu perispírito é feio. E pode ocorrer o contrário. Não que seja o perispírito totalmente diferente do corpo carnal, mas a harmonia e a bondade dão a perfeição. O desequilíbrio e a maldade desarmonizam, deformando. Você olha o Chico e o reconhece, sente que é ele, sabe que seu corpo está desgastado pelo tempo e pelas doenças, mas seu perispírito não. Ele é bonito pela harmonia e simplicidade de que é portador.
realmente, parece mais jovem. Seu espírito, com o entendimento, irradia ao perispírito saúde e alegria na missão cumprida. Você já viu muitos desencarnados que têm os perispíritos fortes, reflexos de doença, velhice e necessidades. Outros, logo que desencarnam pelo entendimento e merecimento, já têm seu perispírito harmonizado. E outros, ainda mesmo encarnados, já são desprendidos dessas necessidades. Têm a saúde espiritual, porque cultivam o verdadeiro eterno, a vivência do bem do espírito. Logo que ele chegou, muitos o cumprimentaram. Tentei aproximar-me. Acanhada, fiquei observando-o de perto. Ele andava e eu andava atrás. Para todos tinha uma palavra carinhosa e uma memória incrível. Indagava sobre fatos e sobre amigos comuns. No momento em que ficou sozinho, criei coragem e me aproximei. Dei a mão para um cumprimento e me olhou com muito carinho e disse-me: Obrigada, Chico, por você não ter desistido de sua tarefa e ter, junto a tantos escritores, nos levado livros maravilhosos. Particularmente, esses livros muito me ajudaram e ajudam tantas pessoas. Ele sorriu e indagou: Faz algum curso na casa? Sim, estou me preparando para ditar aos encarnados. Você então acha que fiz algo de bom? Que faço? Acho sim. Então faça como eu. Passou a mão delicadamente pelos meus cabelos e, sorrindo, concluiu: Que os bons exemplos sejam objetivos, que o Pai a abençoe. Emocionei-me tanto que senti os olhos lacrimarem. Outros companheiros se aproximaram e ele, sempre atencioso, voltou-se para lhe dar atenção. Todos fomos convidados a ouvir uma palestra. Humberto foi o orador. Como sempre, o assunto foi a literatura. Falou das dificuldades em que se fazem bons livros, que atualmente muitos bons escritores estavam desencarnados e que nem todos podiam usar da psicografia por falta de bons médiuns, de instrumentos que fossem dedicados e corretos. Para fazer bons livros é necessário coragem. Materialmente está difícil e infelizmente se vende pouco, mas terminou incentivando todos ao bom ânimo e ao trabalho incessante. Não discordou muito. Após, convidou Chico a falar. Sorrindo sempre, o conhecido espírita e médium levantou-se diante de todos, disse poucas palavras. Irmãos, que Jesus esteja em nossos corações. O que Humberto disse veio muito a me calhar nos acontecimentos atuais. Necessitamos de bons escritores encarnados e de médiuns que aceitem a tarefa fiel de intermediários. Médiuns sem vaidade, que trabalhem com boa vontade e que não tenham pressa de editar. Logo que comecem a psicografia, a necessidade de se fazer um treino e de estudar a doutrina e as obras de Kardec, que não fiquem com medo de fazer, nem com desânimo. Nem pensem que não vale a pena. Esse trabalho não dará frutos materiais, mas sim espirituais. Reunidos aqui, passemos a necessidade de trabalhar sempre. Se estiverem encarnados, que se voltem ao estudo com serenidade e dedicação. Nada se faz de um dia para o outro. Aos desencarnados, incentivo-os a encarnarem e a se dedicarem no plano físico à literatura espírita edificante, e que também se preparem para ser médiuns psicógrafos. Fez uma pausa e um dos ouvintes indagou: Chico, acabei um curso que me preparou para ser médium psicógrafo, quando estiver encarnado. Tenho medo de perder-me, acho que não serei capaz de dedicar-me tanto, de renunciar aos prazeres da matéria para dedicar-me ao treino, ao trabalho, aos livros. Que me diz? Sei que sua existência encarnada não tem sido fácil. Também não é difícil. Não me sacrifiquei. Quando se faz o que se ama, tudo é mais fácil. É nosso prazer. Fui e sou muito feliz. Ganhei mais do que imaginava. A tranquilidade e a paz que sinto são altíssima recompensa. A amizade de que sou portador não tem preço. Ame, tente amar mais, irá fazer o que planeja. Ame e tudo ficará mais fácil. A reunião acabou com uma linda prece. Foi uma noite memorável.
Capítulo 9. No umbral. Foram inúmeras as excursões que fizemos ao umbral, em grupo ou sozinhos, com a finalidade de auxiliar e também colecionar histórias que iríamos escrever nas aulas de redação. Depois de tanto tempo desencarnada, acostumei-me com o umbral. Não tinha mais medo e nem me parecia um lugar horrível, como achei nas primeiras vezes que o vi. O medo não tem razão de ser, quando entendemos que lá estão os nossos irmãos. É um lugar feio, é uma consequência da vivência errada do ser humano. E pelas minhas recordações, já tinha sido meu lar provisório em existências anteriores. Conversas em grupos são difíceis. Ou eles atacam ou querem que você faça parte da equipe deles. Assim, nós não nos dirigíamos aos isolados ou agrupados pelo sofrimento. Chegávamos com educação e oferecíamos ajuda de modo sutil. Por exemplo, você deseja que o ajude a sentar aqui? Quer água? Dê sua mão para sair daí. Porque senão querem logo coisas impossíveis, que o ajudemos a se vingar, ou a ir perto dos encarnados, a se tornarem fortes para serem maiores, etc. Mas encontramos sempre os carentes de ajuda, e dificilmente nessas excursões não voltávamos com muitos socorridos, que levávamos ao posto de socorro mais próximo. Quando sozinha, sempre dei preferência aos que me pareciam sofredores e mais humildes. Deles aproximava-me e começava a conversar. Facilmente lia seus pensamentos e ficava sabendo da vida deles. Isto não era feito só pela história, mas também para ajudar. Como uma vez que encontrei uma mocinha presa numa caverna, tirei-a de lá e fomos sentar em uma pedra a uma pequena distância do lugar onde estava presa. Por que estava presa? Não quer me falar de você? Disse, mostrando-lhe amizade e dando água fluidificada que trazia comigo. Tomou a água com ânsia dos sedentos e me olhou demoradamente e indagou. Quem é você? Tirou-me da caverna, não teme meu carrasco? Falava bem, mostrava-se instruída. Estava com os cabelos desalinhados, armados, o que lhe vinham até o ombro. Magra e com roupas em farrapos, tinha alguns machucados. Não tenho medo, deixe-me passar essa água em seus ferimentos. Ela deixou, submissa. Passei e com a força da minha mente fui curando-a. Poxa, você é espetacular, está me curando. Quase todos os seus ferimentos fecharam. Você não quer conversar comigo? Desencarnei há 12 anos, aos 37 anos. Logo que deixei meu corpo morto, este carrasco me pegou e tem me prendido. É horrível. Que fez a ele para mantê-la assim? Indaguei. Nada demais. Quando encarnados, fomos amantes, mas ele era casado. Resolvi deixá-lo. Ele não se conformou. Deu para beber. Culpa-me por todas as coisas ruins que lhe aconteceram. Ama-me e odeia-me. Prendeu-me por ciúmes, por não amá-lo. Bem, se eu não tivesse lido seus pensamentos e soubesse só uma parte da história, o que ela me contou passaria a ser este fato algo tremendamente injusto. Mas por aqui não há injustiça. Socorristas estão sempre pelo umbral, socorrendo os que estão prontos a vibrar diferente. A história que li nos pensamentos dela foi outra. Ela era volúvel e má. Acabou conquistando um homem casado, bom esposo e ótimo pai. Acabou com tudo o que ele tinha financeiramente e queria que ele abandonasse a família. Ele não quis e largou dela. Ela planejou se vingar, até que um dia conseguiu envenenar a água da família dele. A caçulinha de 3 anos desencarnou envenenada. Outra filha de 5 anos ficou com a laringe e a língua danificadas. Quase não conseguiu falar mais. Ele, a esposa e outro filho sofreram pequenas intoxicações. Desconfiaram dela, mas não tiveram como provar. Sua esposa o acusou por isto e foi embora com os 2 filhos para a casa de seus pais.
Ele pôs-se a beber e virou um farrapo humano. Quis voltar para ela e ela não quis. Ele não tinha mais dinheiro. Para ter dinheiro foi roubar e acabou preso, desencarnou na prisão. Ela ainda cometeu muitos outros erros. Ele, o carrasco, como o chamava, esperou que ela desencarnasse para vingar-se. Você não contou toda a sua história, disse-lhe. Não lhe pesa na consciência a morte de um inocente? Por que envenenou a água da família dele? Como sabe disso? É bruxa? Lê pensamentos? Está aqui para me acusar? Levantou-se e respondeu enérgica. Deixou cair a máscara da humildade. Respondi com calma. Não, só tento ajudá-la, mas que possa auxiliá-la deve arrepender-se de seus erros e repará-los. Está louca? Nunca reparei nada. Fiz e está feito. Mereceram. Não quero conselhos. Você me é desagradável. Odeio você. Odeio todos. Saiu correndo. Não fui atrás. O umbral, por enquanto, era o melhor lar para ela. Talvez seu carrasco não mais a encontrasse. Ele também necessitaria reconhecer sua parte na culpa. Traiu a esposa, uniu-se a quem não prestava. Também deveria perdoar e tentar reparar sua falta com os membros de sua família. Ela era fingida, queria piedade sem mudar a forma de pensar. Espíritos assim, num lugar de socorro, só aprontam confusões. Por isso, os socorristas do umbral têm que saber a quem socorrer. Uma vez ou outra vi um senhor não muito velho, mas com os cabelos quase todos grisalhos. Estava sujo e com roupas em farrapos. Usava uma bengala e arrastava a perna esquerda. Estava inchadíssima e cheia de feridas. Bom dia, como vai o senhor? Indaguei gentilmente. Ele parou, sentou-se numa pedra e me convidou com a cabeça a fazer o mesmo e respondeu. Bom dia, estou bem mal. A perna me dói horrivelmente. Tinha a ferida quando encarnado e agora, mesmo com o meu corpo morto, ainda sofro com ela. Por que a tem assim, ferida e inchada? Indaguei. Porque Deus assim quer. Enquanto falava, li seus pensamentos. Vi que ele, desde jovem, sadio, esmolava. Fingia-se de doente, enfaixava a perna para dar pena às pessoas. Muitas vezes chegou a cortar ele mesmo a perna para que os ferimentos fossem autênticos. Desencarnou devido a esses ferimentos que infeccionaram. Quando viu que eu o observava, deixou de ser educado. Quem é você, minha jovem? Alguma boboca que vem me dar sermões? Dizer que devo perdoar, pedir perdão? Não faço nada disto. Não tenho que pedir perdão. Nem por pedir esmolas fingindo-se de doente? Ora, as pessoas me deram esmolas porque queriam. A perna é minha e uso-a como quero. Pedi esmolas em nome de Deus. E cadê ele? Levantou-se com dificuldade e foi andando e arrastando a perna. Levantei-me também para tentar dialogar com ele. Vê se não me amola. Cuspiu-me e andando blasfemando, dizendo que nada fizera de errado, achando que no momento era inútil tentar ajudá-lo. Voltei. Deixando-o ir, não sei para onde. Devo explicar que a cuspida que ele me deu não me atingiu. Depois que aprendemos, estudamos como viver no mundo espiritual. Objetos de irmãos com vibrações inferiores não nos atingem. Ai, escutei um dia em uma de minhas visitas pelo umbral. Parei para ver de onde vinham tão doloridos ais. Achei. Vinham de uma lama. Deitado no barro, um espírito gemia tristemente. Peguei-o pela mão e retirei-o da lama. Vi que se tratava de uma mulher. Estava nua, toda suja, cheirando mal. Não me olhe, estou sem roupa, disse ela com dificuldade. Tirei da minha mochila um lençol e a enrolei-a. Todas as vezes que íamos ao umbral, levávamos nossa mochila nas costas.
Nela, alguns apetrechos que sempre utilizávamos como lençóis, água, alimentos, lanternas, cordas, etc. Tão limpo, sujou todo. Não faz mal. Quer água? Limpa? Quero sim. Peguei a água e joguei um pouco sobre seu rosto e mãos, limpando-os um pouco. Depois dei para que bebesse. Bebeu com avidez. Após, me entregou o cantil e tentou sorrir, mas acabou fazendo uma careta. Obrigada. Por que você está aqui? Não lembra de Deus, de orar? Não, senhora, não posso orar, sou pecadora. Meu lugar é na lama. Acho que devo voltar. Espere um pouco, converse comigo primeiro. A senhora não se importa? Sou pecadora. Não me importo. Está com fome? Come este pão. Ofereci-lhe um pão que pegou depressa e pôs-se a comê-lo. Coloquei minha mão nas suas costas e ajudei-a, sem que percebesse, a andar até uma pedra para que pudéssemos sentar. Enquanto comia, lia seus pensamentos. Quando acabou de comer, agradeceu-me novamente. Não quer me contar o que houve com você? Indaguei. Olhou-me tristemente, agora mais refeita, e falou. Era adolescente quando comecei a namorar e fui para a cama com ele, mas ele não queria nada sério comigo. Foi embora. Arrumei outro, mais outro. Meu pai descobriu e me expulsou de casa dizendo: Vai embora, maldita. Vai para a lama que é o seu lugar. Temi sua ira e pedi: Pai, pelo amor de Deus, não me expulse. Não pronuncie o nome de Deus. Você não pode, não deve, é impura demais. Fui para a prostituição. Meu pai logo veio a falecer de desgosto. Então, nunca mais rezei ou falei o nome deste aí que me perguntou. Deus? Sim. Não sou digna e, como meu pai falou, vim para a lama. Penso que aqui é o meu lugar. Não se arrependeu do que fez? Arrepender? Como? Se tivesse que voltar atrás, agiria diferente? Não sei. Que fiz de errado? Cada um não nasce com seu destino marcado? Estava sendo sincera. Acreditava que tinha nascido para ser uma prostituta, o que não é verdade. Ninguém reencarna para errar. Apiedei-me. Venha comigo, você irá aprender muitas coisas. Por exemplo, que Deus é amor, que quer bem a todos os seus filhos. Você é filha dele, não se envergonhe em pronunciar seu nome. Orar fará bem a você. Não, minha irmã, a lama não é lugar para ninguém. Venha comigo. Não sei se devo. Devo mesmo? Meu pai ficará zangado. Não, seu pai não ficará. Você necessita de auxílio. Levei-a para um posto de socorro perto. Eu mesma limpei. Cortei seu cabelo, suas unhas, alimentei-a e a deixei dormindo. Fui muitas vezes visitá-la. Era obediente, mas no começo, mesmo gostando demais de ficar no posto, queria voltar para a lama, que dizia ser o seu lugar. Foi com dificuldade que pronunciou o nome de Deus e reaprendeu a orar. Muito tem a aprender. Foi com alegria que um dia fui visitá-la. Encontrei-a ajudando na limpeza. Muitos fatos vemos no umbral que nos comovem, mas nem sempre a aparência do mártir é real. Muitos presos soltamos e, em vez de nos agradecer, eles nos odiaram e disseram blasfêmias. Quando vemos escravos, a vontade que nos dá é soltá-los, mas são escravos por afinidades com seus algozes. Soltos, mostram a revolta e querem que o ajudemos a se vingarem. Sabemos que esses, infelizmente, são os mais necessitados, mas pouco podemos fazer. Levar espíritos revoltados para um socorro é imprudente. Só se pode dar auxílio aos que querem ser auxiliados, mas, mesmo se não podemos socorrê-los, ao conversarmos e darmos conselhos, lançamos uma semente. A quem sabe essa semente um dia florescerá com arrependimento e vontade de mudar. O umbral nos leva a meditar na imensa bondade do Pai, que nos deu um local provisório para morar.
Aprendi a amar o umbral e tudo o que há nele, especialmente os meus irmãos.